Então, o tema de hoje, inteligência artificial na ouvidoria do Ministério Público, transformando dados em respostas ágeis e eficientes. A ideia que eu tive com o doutor Humberto para a gente programar essa apresentação de hoje é como é que a inteligência artificial pode ser útil dentro da ouvidoria. Nessa tela de cima é algo que eu fiz ontem, eu fiz um robozinho ontem, para ele gerar uma manifestação de arquivamento de um procedimento. É isso aqui, Anny, que eu convidei para você para vir aqui, você estava toda comprometida aqui com a organização, mas espero que tenha ficado bom, eu vou mostrar isso na prática para vocês. É algo que vai facilitar muito para que os atendentes possam ter maior agilidade na resposta, tá? Então, vamos seguindo. Introdução ao ChatGPT e demonstração. Eu fiz um paralelo aqui, como todos são de fora, para apresentar um pouco das nossas belezas daqui do Espírito Santo. Ao lado esquerdo nós temos a famosa vocês conhecerem, lugar belíssimo, e o lado direito, recém-inaugurado, é a Ponte da Madalena, são 3 quilômetros para fazer um belo passeio de bicicleta, olhando ali a parte do Congo, que é também uma cultura ali de Vila Velha. Vou integrar aqui a tecnologia com o nosso turismo. E agora eu vou compartilhar com todos a minha telinha do ChatGPT. Só pegar aqui e compartilhar essa tela. Deixa eu ver o que foi aqui. Ainda não. Esse. Joia, é o famoso monstro aí, a inteligência artificial, que é o ChatGPT. Vejam bem, gente, inteligência artificial é um conceito amplo que engloba várias ferramentas. Por exemplo, a minha instituição adotou a Microsoft, então eu uso Word, Excel, PowerPoint, enfim. A ferramenta de inteligência artificial da Microsoft se chama Copilot, tá? É um copiloto. Esse Copilot, ele é da Microsoft, mas ele usa um motor. Teve uma época que a Volkswagen fez um cambalacho com a Ford e o Escort usava o motor do Gol, era uma maravilha. Porém, o Gol usava o motor da Ford e ficava horrível o carro. E aqui é a mesma coisa. A Microsoft utiliza o motor do ChatGPT. Então, o GPT é um motorzinho que ela pode ser utilizada em outras ferramentas. Então, a Microsoft ela tem uma participação na OpenAI, ou OpenAI, como muitos falam. Então, o Copilot usa esse motor. Porém, eu gosto de utilizar diretamente o ChatGPT, porque ele é mais completo, né? Nós temos duas versões do ChatGPT, duas versões de forma geral. Nós temos a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita, ela te limita um pouco no acesso, nas ferramentas, a resposta dele, a base de dados não é tão apurada quanto a versão paga. Ah, Luciano, quanto é que custa? Se eu quiser comprar esse aqui, eu pago do meu bolso. Tá? O Ministério Público do Espírito Santo ainda não adotou assim de forma a adquirir inteligência artificial para os membros. Eu estive no Paraná. Quem é do Paraná aqui? Não veio? Eu estive no Paraná há menos de um mês, dando uma palestra lá para todos os membros, foram mais de 800 pessoas presentes, e lá eles adotaram uma ferramenta chamada Gemini, ou Gemini, da Google. Então, eles utilizam essa ferramenta lá, porém, eles queriam conhecer também o ChatGPT, até para ter um contraponto. Bom, dito isso, então a ferramenta ChatGPT é uma das inteligências artificiais. A telinha, quando a gente loga, é essa. Essa aqui é uma versão paga. E o que eu for mostrar aqui que só funciona na versão paga, eu falo, olha, isso aqui só na versão paga. Na versão gratuita não tem. Joia? Muito bem. Aqui nessa telinha, nós temos essa opção que está piscando aqui embaixo. Meu mouse está um pouco lento aqui, mas é porque eu estou olhando para lá. Vou olhar para cá. Aqui é o famoso prompt, ou seja, o computador está pronto para receber as suas ordens, vamos chamar assim. Aqui em cima, esse ícone aqui é quando você já conversou com ele e você quer uma janela nova. Então, você clica nesse aqui de cima. Esse aqui do lado é uma barra que mostra tudo que eu já pesquisei.
né? Tem umas coisas aqui em alemão, estão vendo aqui? Isso não sou eu, não. Isso aqui é minha filha que mora lá fora e trabalha para a Alemanha, então a gente compartilha aqui o ChatGPT. A boa notícia é essa, você pode adquirir para sua família. Então, meus filhos usam, aqui tem coisa de segundo ano do ensino médio, de sétima série, sétimo ano do meu filho mais novo, e a galera vai utilizando o ChatGPT. Meu filho teve prova ontem e ele pediu para o ChatGPT formular 10 questões de história para ele, falando da Idade Média e do feudalismo. Então, criou e ele estudou aqui as perguntas, né? Criou como se fosse uma prova. Vamos voltar para cá. Vamos para o prompt. Luciano, eu entrei no ChatGPT ou tudo que eu vou falar aqui agora vale para qualquer inteligência artificial. Vamos imaginar que você queira fazer um memorando para os membros, né, dali da instituição. Como é que eu digito isso aqui? Para você digitar um prompt, eu poderia chegar para ele aqui e falar o seguinte: escreva um memorando. Ele vai ficar em dúvida, memorando para quê? Para quem? Eu tenho que ser quem? Então, qual é o melhor passo para vocês seguirem? 3 passos. São mais ou menos uns 10, mas com 3 você já resolve muita coisa. Primeiro passo é dizer para o ChatGPT qual é a persona, qual é a pessoa que ele vai assumir. Então, vou colocar o seguinte, atue como ouvidor do Ministério Público do Espírito Santo, com ampla experiência na função. E eu poderia florear mais, tá? Presidente da Senomp. Só isso. Pronto, vou colocar até um ponto ali. Então, atue como ouvidor do Ministério Público, com ampla experiência na função, presidente da Senomp. Ele já sabe como ele vai ter que atuar. Agora, primeiro passo, então, persona. Segundo passo é o contexto. Você vai dizer para o ChatGPT ou para qualquer outra inteligência artificial qual é o contexto que ele tem que entender para, assim, fazer um comando. Então, o contexto é o seguinte, preciso fazer um memorando que será enviado para todos os demais ouvidores do Brasil a respeito do pacto a ser assinado sobre qual foi o pacto que foi lavrado agora aqui, que a gente estava conversando, o pacto sobre violência contra a... Se quiser, a gente poderia anexar aqui, tem um maisinho, eu poderia anexar aqui um arquivo, tá? Eu poderia anexar. E outra, antes de eu dar o Enter aqui para a gente ver o que ele vai fazer com esse comando. Eu falei 3 passos, eu falei 2 até agora aqui. Eu vou falar o terceiro. Mas antes de eu falar o terceiro, vocês vão perceber que quando eu der um Enter, ou apertar nessa setinha aqui, que é você enviar esse texto para ele já vai começar a agir e escrever ali na telinha esse memorando. Porém, a gente não consegue modificar aqui no ChatGPT. Não gostei dessa palavra, não gostei dessa. Você teria que copiar, jogar no Word e lá você fazer a alteração. Porém, existe uma novidade no ChatGPT, uma novidade não tão recente. A inteligência artificial é loucura. Ontem, de repente, eu preparei para cá e hoje pode estar diferente já, e tem acontecido muito isso. Mas eu vou pedir para ele escrever isso aqui para mim numa lousa. Isso aqui é novidade e eu vou falar as duas coisas juntos para vocês. Lousa. Pronto. O que ele fez? Olha, só botou aqui em azulzinho no início de tudo, escrito lousa. Vou continuar agora aqui. O terceiro passo, então falei persona, contexto. O terceiro é o comando. O que você quer que ele faça para você? Então, eu peço o seguinte, prepare um memorando. Prepare um memorando. Às vezes, você consegue misturar isso tudo numa frase só.
atue como ouvidor, eu preciso preparar um memorando sobre isso e aquilo outro. Ele já sabe que o que ele tem que fazer é um memorando. Mas se for seguir esses 3 passos, eu dividi assim e vou dar Enter. A partir do momento que eu escolhi Lousa aqui, ele vai abrir como se fosse uma telinha extra. O que é lousa, gente? Aquele famoso quadro branco, né, que a gente usava para escrever e apagar. Então, ele abre diferente, ó. Vamos ver se está de acordo. Ele já colocou ali, memorando, número tal, ouvidoria do Ministério Público, Vitória, assunto, adesão ao Pacto Nacional das Ouvidorias do Ministério Público pelo enfrentamento à violência contra a mulher, destinatário, senhores ouvidores, na qualidade de ouvidor do Ministério Público do Espírito Santo e presidente do SENOMP, venho, por meio deste, informar e conclamar vossas senhorias para adesão ao Pacto Nacional das Ouvidorias. Já está pronto já, viu, Humberto? Para ser enviado aí. Eu vou encaminhar para a Anne. E aí vem, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da equidade do gênero e da atuação resolutiva das ouvidorias, o documento estabelece diretrizes comuns, entre as quais destacam-se a escuta qualificada e humanizada, articulação institucional, produção e divulgação de dados, capacitação continuada, o incentivo à participação social, e ele vai descrevendo. A assinatura simbólica do pacto correrá durante o evento nacional promovido pelo SENOMP no mês de abril. Aqui, no caso, como eu não dei mais informações, ele alucinou. Essa alucinação ocorre porque ele está supondo, mas como é um modelo, é só você modificar essa parte. Mas como eu fiz agora em lousa, eu posso vir aqui, cadê o abril? Aqui. Ó, agora eu consigo vir aqui, ó, e já mudar no mês, no dia 21 de março de 2025. E aqui eu tiro essa parte, ó. Pronto, já fiz. Aí. Agora, olha só que legal. Quando você pede lousa, então já, primeiro passo nosso aqui, minha missão era mostrar como tem que ser um prompt. Tá? O prompt você não pode só chegar e dar um comando para ele. Se for algo fácil, vamos supor, eu quero uma receita de bolo de cenoura com chocolate. Aí ele vai fazer, você não precisa dar um contexto. Mas se você der um contexto, pode ser que fique melhor. Atue como um excelente confeiteiro, especialista em fazer doces. Eu quero fazer o melhor pudim do mundo. Ele vai fazer para você uma receita diferenciada. Tá? A lousa, que é a nossa segunda missão aqui, ele traz esse lápis aqui embaixo, ó. Esse lapisinho aqui, que às vezes passa desapercebido para muita gente. Mas olha só o que ele faz. Quando você clicar aqui em sugerir edições, quando eu clico, ele vira uma seta, e aí eu clico de novo. O que ele vai fazer? Ele vai ler o texto todo, e atuando como uma inteligência artificial generativa, ele vai sugerir modificações. Tá? Ele está lendo tudo. Como é que eu sei que ele está lendo? Porque ele não parou aqui ainda, agora o lapisinho voltou. Vamos ver se ele fez alguma sugestão. Na palestra, normalmente, as coisas não dão certo a primeira vez, viu? Vamos fazer de novo. Isso é normal, estou acostumado já. Mas se ele não fizer também, é porque ele achou que está tudo perfeito, não quer sugerir nada para nós. Ele sugeriu, mas só que aqui ele já deveria trazer, até que ele trouxe, eu acho que ele trouxe mês passado, eu não falei, ele trouxe esse maisinho aqui do lado, ó, tá vendo? Então, nesse parágrafo, quando você clica... Não, aqui é para editar, ele não trouxe. Ele não fez nenhuma sugestão aqui. Aqui seria para você alterar apenas esse parágrafo. Ele trouxe aqui do lado essas opções, só que, pelo menos até ontem, essas sugestões apareceriam aqui, tá? Mas ele trouxe aqui do lado. Pode ser que seja uma mudança já de ontem para hoje, como eu disse. Vamos para a segunda opção, e agora, e daqui para frente é o que vocês vão gostar mais, ó. Ajustar o tamanho. Você achou que esse discurso está muito longo, esse memorando está muito longo. Então, eu venho aqui, arrasto esse camaradinho aqui para baixo, eu quero aqui menor, e clico. Ele vai
apagar ali o texto e vai reescrever, mantendo algumas coisas, mas ele vai tornar isso menor, um texto menor, mais conciso. Ó, pode observar que esses pontos aqui ele estava explicando antes, agora não mais. Finalizou, ficou bem mais curto. Eu poderia escolher aqui ele mais longo, tá? E aqui você pode variar. Agora, olha só que bacana isso aqui. Se você está escrevendo esse... vamos imaginar que Humberto foi convidado para falar para pessoas do ensino fundamental sobre a importância da ouvidoria para a comunidade, para a sociedade. Ele vai fazer um texto com uma linguagem muito mais simples do que o normal. Então, ele vem aqui e fala o seguinte, o nível de leitura deve ser um nível de leitura pré-escolar ou fundamental. Quando eu clico aqui, eu escolhi ensino fundamental, ele vai mudar esse texto, mudando palavras para que pessoas, o público-alvo ali, consiga entender melhor. Enquanto ele está fazendo, eu vou falar para vocês um exemplo prático. Além de estar aqui na ATEC, que é a assessoria de inovação do PGJ, eu sou promotor titular de uma promotoria do meio ambiente no norte do estado, quase dividido com a Bahia, a 3h30 mais ou menos daqui da capital. E lá, meio ambiente, eu atuo com várias frentes. Uma delas, os catadores de caranguejo, às vezes estão catando caranguejo em época de defeso. Então eu tive que chamar uns moradores de uma localidade, eram uns 10 mais ou menos, eles foram até a promotoria, e eles, a maioria com as unhas toda preta de lama, pessoas muito humildes. E eu falei com eles, olha, a gente tem que firmar um TAC aqui. E eles, o quê? Um TAC? Né? Isso vai me atacar? Não. E aí eu redigi o TAC e eu vim aqui e pedi para ele transformar isso numa linguagem mais simples possível. E pronto. Ele imprimiu para mim e essas pessoas entenderam, saíram de lá felizes da vida, que foi feito um TAC, diz eles que iam emoldurar aquilo, que eles moravam ali numas palafitas e tal, mas é uma utilidade. Então, dependendo do seu público-alvo, você vai escolher aqui o nível. O que eu faço? Por exemplo, no doutorado já é um nível pós-graduação. Então, quando eu faço um texto, antigamente eu pagava até uma professora de português para ela revisar tudo para mim e tal. Não, eu venho aqui e escolho o nível de pós-graduação. E ele vai transformar esse texto para esse nível, tá? Então, tem muita utilidade isso aqui. Além disso, ele pode fazer últimos ajustes, então ele vai ler tudo, vai colocar em negrito, vai colocar pontuação, ele vai melhorar, vai deixar esse texto mais bonito. Ele vai reler aqui, de modo que você consiga já copiar e colar isso num texto. Agora ficou legal. E ele vai mostrar isso para nós, colocando ali um cabeçalho, talvez, em negrito, vai deixar com um visual, de repente, melhor. E, por fim, para quem, acho que não vai ser muito o caso nosso aqui, mas imaginemos que a assessoria de imprensa queira publicar isso na rede social. Aí tem os famosos emojis. Ele faz isso para você de acordo com as palavras. Então, eu posso escolher aqui emojis nas seções, e ele vai reler e vai criar os emojis também. Certo? Ó, que legal. Já pode mandar o memorando assim já, Humberto. E aqui, se eu clicar aqui em copiar, aqui em cima, ele já manda isso para a área de transferência, você vai no Word e cola, perfeito. Aí agora, ó, eu vou fechar o memorando e ele volta para a conversa. E vocês podem se perguntar o seguinte, qual é o grau de confiabilidade em relação aos dados que eu estou colocando aqui? É uma pergunta boa, né? Eu posso confiar na OpenAI, posso confiar no Copilot da Microsoft, Gemini, enfim, tantos outros. Olha só, a OpenAI com o ChatGPT, ele, por padrão,
ele trata os dados, ele treina com os dados que você coloca aqui. Isso por padrão. Você pode pedir para sair. Na informática, no direito, eles chamam de opt-out. Quando você pede para entrar, opt-in. E aqui, no caso, a gente tem que fazer esse pedido de saída. E aí, é o que eu vou mostrar para vocês como é que faz agora. São dois caminhos. O primeiro é o seguinte, deixa eu voltar para cá. Eu clico aqui nessa fotinha, porque eu estou logado na fotinha minha aqui. No caso de vocês, pode aparecer uma foto ou a inicial do seu nome, com que você logou. E você vai pedir aqui configurações. Entrando em configurações, você tem controlar dados. Depois, essa opção aqui, ó, melhorar o modelo para todo mundo. O meu está desativado. Percebam? Se eu quiser ativar, eu ativo. E aí eu estou dizendo que ele pode treinar com meus dados. Qual é a vantagem e a desvantagem? Rio Grande do Sul, tem alguém aqui? E, prazer. Sou muito amigo do Cidu, que é o fera de lá, né? O fera lá, Cidu é referência. O Cidu, ele é a favor do treinamento, que a inteligência, não para tudo. Por que ele está falando? Os americanos estão treinando com os dados, os europeus, alguns, mas se você fizer uma pergunta assim, ó, quem descobriu o avião, quem inventou o avião, inventou e tal, pode ser que não apareça Santos Dumont, porque o treinamento que foi feito com uma base diferente. Ele brinca, né? O Palmeiras tem mundial, sei lá, ele brinca com o futebol, ele faz 3 perguntas e depois ele pergunta se Capitu traiu Bentinho. Né? Ele faz essas perguntas para saber como é que ficou o nível de treinamento. Se for uma empresa de design, que trabalha com marketing, é vantajoso deixar aqui treinar, porque toda vez a inteligência vai dar uma resposta melhor. No caso do Ministério Público, entendo eu que é melhor você deixar isso aqui desativado para ele não treinar, porque ele está trabalhando com dados, muitas vezes pessoais, estou falando mais de promotor na ponta, vai trabalhar com dados ali, às vezes, de um processo, então desativa isso, tá bom? Então fica, sim, essa dica, mas eu disse que são 2 caminhos, esse foi um deles. O outro, deixa eu abrir aqui, arrastar esse carinha aqui para o lado. O outro é o seguinte, é um caminho aqui, ó, privacy, de privacidade, .openai.com. Então, privacy.openai.com. Fez isso, só dá Enter. Ele vai entrar num site, que é esse aí. Portal de privacidade da OpenAI. Entrando aqui nesse site, você vai clicar aqui em cima nesse botão que está em preto ali, ó. Tá? Make a Privacy Request. Quando eu clico aqui, pedindo para ele fazer um requerimento de privacidade, você tem que ter uma conta, não precisa ser paga, você pode ter uma conta gratuita e você quer que ele não treine com seus dados. E aí eu venho aqui, peço e-mail address, depois, do not train on my content, que é ele não treinar, você está pedindo para ele não treinar com o seu conteúdo. Eu clico aqui e agora é só eu colocar o e-mail. O e-mail que eu uso é um e-mail pessoal do ChatGPT, que é lucianomps@gmail.com, e aqui eu já mando para eles. Em 48 horas, o OpenAI deve estar o seguinte, pô, esse cara quer que mantenha privativo mesmo, que toda vez que eu vou falar, eu venho aqui e peço para ele tornar privativos os meus dados. E-mail enviado. Eles vão me encaminhar para o meu e-mail, para esse e-mail aqui, em até 48 horas, dizendo, olha, realmente agora nós não estamos treinando com seus dados. Okay? Então, é importante que faça isso, esses 2 caminhos, tanto no aplicativo quanto nesse site, que é privacy.openai.com. Tem ferramentas que não tratam por padrão. Por exemplo, Gemini, que foi adotado no Paraná, ele não trata os seus dados, ele não treina com seus dados por padrão. Se você quiser que ele treine, aí você faz o famoso opt-in, que é tô optando por entrar para que ele treine meus dados.
O Copilot, a Microsoft, também, nós temos aqui no MP contrato com a Microsoft, mas não compramos o Copilot para os membros ainda, ele é adicional. Mas, se adquirirmos, ele é padrão não tratar os seus dados. Tá? Então, o OpenAI que eu tenho que fazer esse pedido. Joia? Isso é importante saber. E agora, então já passamos aqui pelo prompt, mostrei a carinha do ChatGPT, mostrei os 3 caminhos do prompt, falei sobre o Lousa, quem tiver na versão em inglês é Canvas, não confundam com Canva, que algumas pessoas utilizam para fazer ali um folder e tal, é outro programa. Aqui é Canvas, que é Lousa, e também mostrei sobre a privacidade. Só para eu me antenar aqui, eu tenho quanto tempo? Até quanto tempo, mais ou menos? Sabe, Humberto? Mais uns 20 minutos, assim? Mais 15? 15. Tá bom. Tá, só vou me programar. Até 10h10. Acelera aí. Eu falo devagar, gente, que de proposital, para que vocês consigam realmente captar, tá? Mas olha só que legal dentro do ChatGPT. Muitas vezes você está aqui acostumado só a digitar, a fazer memorando. Agora imagine que você pudesse ter um assistente do GPT, de modo que você só anexe um arquivo ou dê só um comando e ele já te dá a resposta, com base em modelos. Isso existe. Poucas pessoas utilizam isso. É o assistente GPT. E eu criei um ontem, aqui no final do dia, que é o assistente da ouvidoria do MP. Isso pode servir para qualquer um de vocês. E eu vou mostrar como é que eu fiz isso também. Eu pedi a Anne para me mandar um arquivinho que ela usa em Word, com vários modelinhos que ela foi colando dentro de um arquivo Word. Ela colocou um cabeçalho, embaixo, vários arquivos. Arquivamento, porque a pessoa não colocou os dados, não tem fundamento, enfim. Então, ela fez isso. E com base nesse modelo e com base no regimento do Ministério Público do Espírito Santo, da ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo, ele criou esse assistente. E aqui eu posso chegar para ele e pedir o seguinte, ó, não vou dizer nada, eu quero que ele prepare um documento para acusar o recebimento. Ele vai lá nesse modelinho, isso que eu ia te mostrar ontem, Anne, ó, com base nos modelos presentes no arquivo e-mail docx, que era o nome do arquivo que ela me mandou, e conforme o regimento interno da ouvidoria, segue sugestão. E aqui ele já me sugeriu isso aqui, que é, acusamos recebimento de e-mail encaminhado à ouvidoria, referência, aí eu posso inserir um número, excelentíssimo senhor promotor de justiça, posso dar um nome, e assim vai, de ordem do ouvidor do Ministério Público, doutor Humberto Alexandre Campos Ramos, acusa o recebimento do e-mail enviado à ouvidoria do Ministério Público, informa ainda que o conteúdo da mensagem foi postado em nosso sistema nesta data, possibilitando que o manifestante, caso acesse, tome conhecimento da informação prestada, e aqui o Tiago deve ser um atendente lá, né? Está lá até hoje? Então, já está ali para o Tiago. Eu dei um curso para os membros do Ministério Público, membros e servidores, e uma servidora de Guarapari, ela faz muito ofício. E ela criou isso aqui, e ela escreveu aqui nesse campinho, esses quebra-gelo que se chama, vários modelinhos assim, ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ofício para o prefeito, ofício... E aí, quando ela clica, já faz o ofício para ela, ela copia, cola e vai embora. Então, antes, quando ela demorava a fazer 10 ofícios, hoje ela faz 50 muito mais rápido. Tá? Como é que você fez isso, Luciano? É fácil? Muito, muito. Vejam bem, eu vou clicar aqui nessa barra lateral. Aqui ele já vai mostrar todos os meus assistentes. Isso aqui eu crio e uso na minha promotoria. Depois eu vou mostrar um bem legal para vocês. Mas eu vou mostrar como que faz agora. Ó. Explorar GPTs. Eu clico aqui e ele me mostra que pessoas do mundo inteiro disponibilizaram assistentes aqui de forma gratuita. Você pode pesquisar aqui vários assistentes. Se eu quiser pesquisar, mas eu não quero pesquisar, eu quero criar o meu. Então, eu venho aqui e criar, aqui em cima, ó. Isso só tem na versão paga,
tá? Só na versão paga. Eu vou clicar aqui e ele abre essa telinha de configurar. Só para vocês terem uma ideia, ontem tinha uma outra aba que hoje não tem mais, mas é uma outra aba que eu nem uso, que é ele me ajudar a criar. Eu não quero, eu quero eu mesmo criar na unha ali. Como é que faz? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse assistente, vamos imaginar aqui que ele faz o quê? Ele faz correção de textos, conforme a língua portuguesa. Eu posso pedir para ele para criar um ícone. Eu já clico aqui, ó, e peço use o DALL-E, que é uma ferramenta do ChatGPT, para ele criar um ícone para nós. Com base nesse texto aqui, ele vai sugerir um ícone para o nosso robozinho. Qual é a descrição? Eu clico aqui e faço o seguinte, ó, assistente. Olha o íconezinho que ele já criou lá, que ajuda a acertar texto conforme padrão da língua portuguesa. Pronto. Agora que vem a parte importante, são as instruções. Eu posso fazer isso aqui como se fosse o prompt. Eu vou dar instrução para ele como que ele tem que atuar. E aqui que eu escrevo, ó, atue como um profundo conhecedor da língua portuguesa e acerte o texto de modo a manter uma linguagem acessível. O que é linguagem acessível? Eu uso um assistente desse, tá? Meus estagiários lá, assessora nem tanto, mas o estagiário tanto de pós quanto de graduação, como está fazendo faculdade, gosta de utilizar os jargões, data vênia, destarte, sei lá, e suposto. Ela gosta de utilizar não só o latim, mas também colocar coisas que eu chamo de lixo. Você pode ir direto no assunto. Então, eu criei um assistente desse para cortar isso tudo, para ser um texto direto, objetivo, e tira toda a parte de latim, tá? Substitui isso. Aqui, como é um intuito, é só mostrar que isso funciona, e aí eu mostro o meu robozinho para vocês, a linguagem é acessível. Vou colocar só isso, você poderia aqui florear. Você pode colocar para ele, para verificar concordância verbal, nominal, mas como eu já disse, para ele atuar como um profundo conhecedor da língua portuguesa, ele já vai fazer isso por padrão. Joia? E eu posso carregar arquivos se eu quiser. O robozinho que eu fiz para a ouvidoria, Humberto, aqui, eu cliquei aqui em carregar arquivos e carreguei o arquivo que a Anne me mandou, com o modelinho dela. E pedi para ele gerar documentos com base neste modelo. Então, por isso que ele fez isso para mim. Ele pergunta se ele quer pesquisar na web, se vai abrir em formato lousa e se precisa gerar imagem. Não quero imagem, eu vou tirar também pesquisa na web, neste caso. Eu posso até deixar, não vai gerar problema. E aqui o robozinho já tem uma pré-visualização dele, eu vou criar, ele abre essa tela e fala o seguinte, olha, o que você está fazendo vai ser só para você, qualquer pessoa com link, ou isso vai para a loja GPT. Se você quiser você ser uma pessoa que vai compartilhar isso com o Brasil inteiro, eu poderia escolher aqui loja GPT. Eu vou deixar só com link. Vou mandar salvar. Já salvou. Olha o link que ele gerou. Eu posso copiar aqui. Posso ir no WhatsApp e mandar para a minha equipe. Ó, galera, vocês vão utilizar esse robozinho. Ah, para as pessoas que eu estou mandando, ela precisa ter a versão paga? Não. A partir do momento que ela tem esse link, mesmo com a versão gratuita, ela vai acessar esse assistente. Então, aquele que eu criei da ouvidoria, eu vou compartilhar com a Anne, e aí ela manda para o Ed também. Já até aprendi o nome dele, né, Anne, aqui, do Ed lá.
mando para ele, ele manda para vocês, e vocês podem utilizar aquele que eu criei da ouvidoria e pode ser melhorado também. Pronto, eu vou clicar em ver GPT. E agora, se eu colocasse aqui um texto, eu poderia copiar e colar um texto aqui. Deixa eu tentar abrir um arquivo. Vamos pegar aqui o próprio arquivo. Pegar um texto, estou procurando um aqui. Vou pegar um artigo meu lá do doutorado. Espera aí, ó, artigo. Meu Deus, tomara que tenha alguma coisa legal lá, viu? Segundo semestre, autorização, projeto, ok. Vocês não estão vendo, é porque está com duas telas. Eu vou abrir aqui um texto. Ele já abriu, peraí, que eu vou mandar agora. Eu posso tanto anexar o arquivo, vou dar um Ctrl+A, Ctrl+C, pronto. Deixa eu ir lá. Voltei, ó. Vou colar o texto aqui, nesse... Colou. Vejam bem, o que eu faço na prática? Eu abro o meu sistema, que aqui é o GUMPS, aqui cada um tem o seu aí, abro o sistema, vou lá, o documento que eu preciso analisar, tal, antes de qualquer coisa, eu faço uma limpa para ele já corrigir o português. Depois eu leio tudo e aí eu faço os acertos técnicos que precisam ser feitos. Então, aqui eu colei o texto, imaginemos que seja um texto lá da promotoria, da ouvidoria, ó, o texto está aqui, eu só mando executar. E agora, ele vai colar aqui embaixo uma sugestão. Está ali. Correções gerais, ajustes, ele está me dando exemplo. Isso aqui é até uma tese antiga que eu ia falar sobre lavagem de capitais e criptomoeda. Ele está me dando exemplos aqui, enfim. A ideia é vocês só saberem que existe essa ferramenta, ele vai sugerir aqui correções, e o assessor que eu utilizo é esse aqui, ó. Assessor, não é esse não. Cadê? Aqui, assessor virtual do promotor de justiça. Esse aqui que é o que eu utilizo na minha promotoria. Como fui eu que criei, eu venho aqui em cima e peço editar GPT. E aí vocês vão ver como que eu fiz pelo back-office ali, a parte de trás. Ó, ele criou esse ícone, esse aqui é o nome, eu posso mudar. E aqui foi o prompt que eu coloquei, ó. Analise o documento anexo ou texto contido no prompt, visando melhorar a redação. A ideia é evitar termos complicados e jargões jurídicos. Além disso, peço que corrija erros de concordância verbal e nominal, erros de digitação, erros de pontuação. Haja como se fosse um profundo conhecedor da língua portuguesa e, ao mesmo tempo, como um promotor de justiça, porém com o uso de uma linguagem simples. Mantenha os títulos e subtítulos e as partes em destaque. Negrito, itálico, sublinhado. Peço que mantenha as referências, os IDs, porque no GUMPS eu percebi que ele corrigia e tirava os IDs da manifestação, então pedi para ele manter contidos no texto original, pois elas remetem à parte do processo eletrônico que contém a alegação da defesa ou decisão judicial. E aí, não precisei anexar nada, e esse aqui é o assistente, tá? Que é o que eu utilizo. Tem outros assistentes? Tem, eu fiz um assistente que gera recurso em ação civil pública. O que vai acontecendo? Quando eu vejo uma demanda repetitiva na promotoria, eu venho aqui e crio um robozinho, depois é só anexar os arquivos e ele já gera para mim o recurso. Tá? Se eu quero um modelo de recurso em ACP, se eu digitar só isso, ele, com base no que ele tem já contido ali na base de conhecimento, ele vai gerar para mim esse recurso aqui, ó. Legal? Então, esse é o assistente. Vocês viram que eu não precisei passar aqueles 3 passos do prompt que eu mostrei no início. Ele vai me salvar aqui. Pode, quantos quiser. Pode. Eu vou ensinar algo legal para vocês. Lembra que eu falei dos 3 passos para o prompt?
Pô, se tivesse um assistente para criar o prompt para mim, aí pronto, o mundo fica maravilhoso, né? Hã? Aí prompt, boa, aí prompt. Olha só, existe. É o System Prompt Tabajara, lembra do Tabajara? É o System Prompt Tabajara. Esse cara aqui, ó, System Prompt Generator. Eu gosto tanto dele, não foi criado por mim, não. Foi criado por alguém aqui que usa o nome de Neural Love. O cara gostou desse nome aí. Como é que eu acho esse cara? Que ele é muito importante eu ter. Então, eu venho explorar aqui na barra lateral, explorar GPTs, e aqui eu digito assim, ó, System Prompt Generator. Ele já vai aparecer aqui. Pronto, é esse carinha aqui, esse primeiro, que é o que a gente está utilizando. O System Prompt Generator, você digita para ele o seguinte, ó, quero um prompt especial para gerar peças peças da ouvidoria do Ministério Público. Vou dizer só isso para ele e vou dar Enter. Olha só o que ele vai fazer enquanto eu bebo água. Olha o prompt sendo criado. Um prompt altamente rebuscado, que ele fala o seguinte: você é um agente jurídico especializado em redigir peças oficiais para a ouvidoria do Ministério Público conforme os princípios da administração pública e a legislação brasileira. Sua missão é redigir comunicações claras, precisas e institucionalmente adequadas, garantindo a proteção dos direitos do cidadão, a legalidade dos atos e a efetividade do controle social. A gente ia lembrar disso tudo na hora de fazer um prompt? Ele lembrou. Instruções, redija peças da ouvidoria e tal. Esse Chain of Thoughts, ele é uma ferramenta que é um estilo americano que ele traz o seguinte, ó, entender que significa analisar a manifestação ou a finalidade da peça, identificar quais são os direitos, fragmentar aqui, separe a situação em dados do manifestante e tal, o que não fazer. Ele traz um exemplo 2, e pronto, ele gera esse prompt aqui. O que eu faço com esse cara? Vamos unir agora as pontas. Eu copio, volto no chat GPT e vou criar um robozinho com esse prompt. Vou criar aqui, ó, assistente da ouvidoria do MP. ES. Vou criar um específico para cá, eu posso escrever aqui, para a gente ganhar tempo, não vou escrever nada na descrição, não é obrigatório. Aqui em instruções, eu não copiei isso aqui, ó. Copiei, eu vou colar no nosso robozinho. Ctrl V. E não faço mais nada. Aliás, eu posso fazer aqui, ó, arquivamento. Deixa eu ver. Ô, Trane, me ajuda aí. E-mail, sei lá, eu estou sugerindo aqui algumas coisas que você faz no dia a dia. Encaminhamento, direcionamento, tratamento. Vamos ver se ele vai entender isso. São palavras meio que soltas, mas a gente poderia colocar aqui, carregar arquivos. Eu posso carregar o arquivo que a Anne me mandou, deixa eu só ele abrir. Recentes. Eu estou procurando aqui no meu computador o arquivo que ela me mandou. Cadê? Ouvidoria. Pá, pá, pá. Hã? Passou já? Não. IA na ouvidoria ali são coisas que eu criei. Não, eu tenho aqui. Deixa eu pegar meu WhatsApp. Anne me mandou o pacto. Eu tenho pouco tempo, um minutinho. Posso mais 5, pelo menos? Posso? Obrigado. Pronto. Hã? Ó, vou carregar o arquivo. Agora eu baixei. Cadê? Downloads.
e-mail. Pronto. Esse aqui é o modelinho que me foi enviado pela ouvidoria daqui. Ok. Só vim aqui em cima desse botãozinho e criar. Pessoas com link vão poder acessar, vou salvar. Ele está salvando, eu vou copiar isso, ver GPT. Deixa eu mandar isso já para a Anne. Estou mandando o link para a Anne. Disso que eu acabei de criar. Ó, esse é o nosso assistente da ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo. Cada um pode criar o seu lá na ouvidoria. E agora, eu posso pedir aqui, eu escrevi arquivamento. Ele talvez fique com dúvida em alguma coisa, mas não ficou. E ele vai, com base naquele modelo, ele vai gerar aqui um arquivamento. De ordem do ouvidor do Ministério Público, doutor Humberto Alexandre Campos Ramos, informo a manifestação tal foi registrada de forma anônima, não sendo, portanto, possíveis, enfim, tudo com base naquele modelo que a gente colocou lá. Cada um pode anexar os seus modelos. Vou chegar aqui em cima de novo. Posso pedir aqui encaminhamento. Pronto. Modelo padrão de encaminhamento à promotoria de justiça. Tranquilo? Vocês viram que em segundos foi criado um robozinho, que é um assistente, em que ele pode funcionar para qualquer ouvidoria. Perfeito? E aí, agora, deixa eu só voltar ao nosso prompt. Já prometo que eu já estou encerrando. 2 minutinhos. Stop sharing. Vou compartilhar aqui de novo a minha telinha da ouvidoria. Algumas aplicações práticas. Na tela aí está aparecendo o Convento da Penha, está a menos de 5 minutos daqui. Para quem não conheceu, acredito que todos já conheceram, né? Não, sério, 5 minutinhos daqui. Talvez aqui do último. Ah, tá. Olha lá, foi construído por escravos, tá? O Convento da Penha, ali a terceira ponte, que dá para visualizar lá. Bom, o que a IA pode fazer para a ouvidoria? Eu vou pedir para você baixar o som para mim, Davis, por gentileza. O Convento da Penha, no fundo, Vila Velha. Ó, o que ela pode fazer? Triagem inteligente das manifestações, e isso já mostrei hoje que é possível. Redação automática de respostas. A gente pode ter não um assistente, mas um agente. Tem diferença entre os dois. O assistente, ele vai produzir quando você pede. O agente, você nem pede, a pessoa digita lá alguma coisa e o agente já atua. Tenho certeza que muitos já usaram isso sem saber. Quando você quer marcar uma consulta, muitas vezes você manda uma mensagem no WhatsApp, aí vem uma pessoa e fala, com qual médico? E você fala, na verdade é um robô que está conversando com você. Você fala o nome do médico, para este médico eu tenho agenda para os dias tais e quais horários. Você clica, já marcou a consulta, já foi agendado, enfim, esse é um robozinho chamado o agente da inteligência artificial. É possível também fazer isso. Ele pode fazer identificação de informações fraudulentas, e eu já informo ao nosso ouvidor e futuro presidente da Senomp, que ontem, o dia que eu conversei lá com a Anne, a questão do CPF já vai ser corrigida, talvez hoje ainda, ou seja, para o próprio sistema não aceitar CPF falso. Tá? Talvez hoje ainda já demandei a galera da informática, mas você pode identificar também informações fraudulentas, com base no Pandora. Quem é da Paraíba? Acho que é Paraíba, o Pandora. Hã? Tá bem. E a gente usa o Pandora para isso. E análise de tendências, relatórios, por exemplo, relatórios com inteligência aplicada, do tipo, olha, esse mês, por algum motivo, está tendo muita notícia, muita demanda, muita manifestação de violência contra a mulher. Ou teve, né? Você vai ter uma noção de tendências.
Isso é legal, porque faz reunião com a Polícia Militar, está acontecendo alguma coisa aí nessa região. Tá? Então, isso é muito interessante. Ferramentas extras para otimizar o trabalho, e aqui eu só vou citar, não vai ter tempo para mostrar, mas quem quiser gerar slides bem melhores do que esse meu aqui, você pode usar o Gama.ai. É um site, Gama.ai. Esse aqui de cima, ó. Gama.ai, vocês vão ver que impressionante, ele cria slides para você de forma gratuita, até 10 slides, e vocês vão ficar impressionados com a facilidade. Caso na cidade qual eu atuo, de um ex-prefeito que fez muita lambança lá, e eu requisitei vários documentos, me foi enviado 38 documentos que eu preciso analisar. Eu teria que enviar aqui para o meu CADP, mas eu decidi utilizar o notebook LM. Eu jogo esses 38 arquivos e ele, de uma forma inteligente, analisa isso para mim e vê onde é que tem discrepância no Google, que vai aparecer lá para vocês, pode usar. Integração com as ferramentas do MP, eu posso ter uma integração aqui com o MP do Espírito Santo ou qualquer um estado da federação, e automação de respostas e análise, então a IA ela pode reduzir o tempo de resposta e melhorar ali a eficiência operacional.